Capítulo 13 hoje do livro de Números. O título diz: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Vamos ler a palavra do Senhor? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Onri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Cael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Volfizir; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita? Se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais ou se em fortaleza? Também qual é a terra? Se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tendes ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Telmai, filhos de Amaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinde com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também as romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, que verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus também habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribanceira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, ele vai narrar a missão dos 12 espias enviados por Moisés para reconhecer ali a terra prometida, antes da invasão. Embora a terra fosse excelente, 10 espias focaram nos perigos, gerando medo. Apenas Josué e Calebe mantiveram a fé, destacando que a confiança em Deus supera qualquer obstáculo. O capítulo ele pode ser dividido em 3 momentos principais. 1. A escolha e a missão. Versículo de 1 ao 20.
o comando. Deus ordena a Moisés que envie um líder de cada uma das 12 tribos de Israel. O objetivo: os espias eles deveriam avaliar a fertilidade da terra, a força militar dos habitantes, o tamanho das cidades e trazer amostra dos frutos locais, a riqueza da terra. Eles foram na época da colheita de uvas e trouxeram um cacho tão grande que precisou ser carregado por 2 homens numa vara, além de romães e figos. 2. O relatório, dividido. Versículo de 21 a 33. Ao retornarem após 40 dias, houve uma divergência drástica na avaliação. O relatório negativo. 10 espias, eles confirmaram que a terra era boa, mas relataram que o povo era muito forte. As cidades fortificadas e que viram gigantes. As cidades eram fortificadas e viram gigantes. Os descendentes de Anak, eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O relatório de fé. Josué e Caleb. Caleb tentou acalmar o povo dizendo: subamos animadamente e possuamos lá, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele focou na promessa divina, não no tamanho dos inimigos. A gente vai ver aqui lições importantes, as lições principais. Andar pela vista versus andar pela fé. Os 10 espias olharam para as circunstâncias com os olhos humanos, onde se sentiram como gafanhoto diante do gigante. Josué e Caleb olharam pela perspectiva de Deus, que já havia prometido a vitória. O perigo da influência. O pessimismo da maioria contaminou toda a comunidade de Israel, resultando em uma rebelião e um desespero, historicamente detalhada no capítulo 14.